Boa noite, senhor prefeito municipal, diretores de saúde e educação, vereador Rory, o Ronaldo, assessor contábil da prefeitura municipal, demais pessoas do auditório, ouvintes, internautas, boa noite. Nós estamos reunidos aqui hoje para fazer a audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano 2020. A segunda audiência são das ações da saúde e a terceira audiência da lei orçamentária anual. Portanto, dou como aberta esta audiência pública. Passa a palavra ao senhor prefeito municipal, Luiz Carlos Moraes. Tá bem, boa noite a todos. Eu quero, com muito carinho, cumprimentar aqui nossas diretoras, dona Ângela, dona Elaine, nosso também parceiro, senhor Luiz Visconio, a nossa colega também parceira da educação, muito obrigado pelo trabalho, a Vanessa, Ronaldo, na pessoa do presidente Sidney, eu quero cumprimentar todos os vereadores, em especial o vereador presente, nosso colega Rory, secretária da Câmara, que sempre está aí de prontidão para nos atender, muito obrigado, viu, Ronaldo? Eu quero... A razão da audiência já foi aqui mencionada pelo presidente, senhor Sidney, então eu só quero mesmo aproveitar o pouquinho que tenho de tempo para cumprimentar toda a equipe de funcionalismo da nossa cidade, do nosso município, as pessoas de assessoria também, e, acima de tudo, agradecer a Deus, porque, apesar de crise, apesar de pandemia, nós estamos trabalhando e sempre com o pé no chão, né? Respeitando o dinheiro público e respeitando, acima de tudo, o direito das pessoas. Então, presente aqui, saúde, educação, o meu carinho e respeito a toda a equipe de trabalho. Muito obrigado. Eu na pessoa da dona Ângela, da dona Elaine, eu quero parabenizar a equipe da educação, inclusive pelo avanço que nós tivemos relacionado ao IDEB, a dona Ângela, que está na liderança diante aí dos serviços de saúde, ciente que tem muito por fazer, mas tudo que é possível e de acordo com as nossas características, disponibilidade de recursos do município, eu tenho certeza que estamos fazendo e fazendo muito bem. Muito obrigado. Eu quero agradecer toda a parceria também com a Câmara Municipal, independente de algumas divergências de opinião, mas esse é o nosso papel e é para isso que nós estamos aqui. E a razão principal desta audiência é levar ao conhecimento público tanto os nossos trabalhos relacionados às metas fiscais, as ações de saúde desenvolvidas pelo município, bem como a lei orçamentária para o ano de 2021. Muito obrigado e eu conto sempre com vocês, né? E deixando claro que o nosso público-alvo é sempre e sempre será comunidade como um todo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu acho que, sem muitas delongas, né, pelo que o presidente, pelo que o prefeito já explanou aí, sobre o início dos trabalhos, né, que nós vamos fazer. Está bem aí o volume? Está tudo, né? Está tranquilo, né? E primeiro vamos iniciar com a avaliação das metas fiscais para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está contido no parágrafo 4º do artigo 9º, que diz que o Poder Executivo demonstrará, né, o resultado das metas alcançadas em cada quadrimestre do exercício. Ou seja, agora nós estamos no segundo quadrimestre.
no segundo quadrimestre. No quadro, vocês vão perceber que sempre tem quadrimestre e acumulado, tá? Eu vou informar o acumulado, que aqui é importante, o acumulado, porque foi executado tal valor no quadrimestre. Eu acho mais interessante pegar a coluna do realizado, ou seja, do acumulado, tá ok? Então, eu até gostaria que você passasse para a próxima tela mesmo, viu, amigo? Aqui. É a mesma, só que ele está comparando 2019 com 2020, tá? Para não ficar as mesmas informações, lá só está 2020, aqui fica mais fácil para vocês compararem, tá ok? Então, nós temos aqui, primeiramente, pessoal, a demonstração que a gente se dá aqui, para demonstrar se o município ele está bem através de um superávit primário, ou se ele está ruim através de um resultado nominal positivo, ou seja, quando é positivo é que está devendo, quando há resultado nominal, tá ok? Então, nada mais comum que nós apresentemos as receitas e as despesas que vão dar origem ao quadro de resultado primário. Depois, mais na frente, nós vamos ver também o financeiro, que esse dá origem ao resultado nominal, tá ok? Então, receita. As receitas de impostos, taxas e contribuições, que são as chamadas receitas próprias dos municípios, tá? Nós tivemos uma arrecadação de R$ 3.256.000. Lembrando que as demonstrações são efetuadas em milhares, ok? Então, em relação ao exercício de 2019, nós recebemos 9,29% a mais. Em receita patrimonial, são receitas de rendimentos de aplicações financeiras ou receita de aluguéis. São aquelas receitas que não estão previstas na lei orçamentária. São aquelas receitas que ela advém do rendimento daquilo que a gente venha recebendo, ou seja, da aplicação financeira seria 184 mil contra 84 recebida esse ano. A explicação é que da diminuição é que os índices baixaram muito, então o rendimento está muito ruim mesmo, tá? Pode ter, às vezes, até mais dinheiro, mas o rendimento ele é menor, então a receita também são comprometidas. Receita de serviços, são as receitas de água. Nós arrecadamos 5,53% a mais do que o mesmo período do ano passado, recebemos R$ 1.758.000. Transferências correntes, nós recebemos 7,71%, recebemos a mais 22.847.000. Esse índice a mais aí, ele se dá pela questão da perda do RPM que o governo mandou, e muito desses nós também sabemos que foram recursos vindo para combate ao Covid-19, também entra como transferências, então, com isso também aumentou. Certamente, se nós não tivéssemos esses recursos, esse índice não seria, com certeza, não estaria aí. Outras receitas correntes, nós temos 59 mil contra 515 no ano passado. Essas receitas correntes são outras receitas não classificadas, multa de trânsito e tal, que às vezes, ou qualquer outras receitas que não está enquadrada. Então, a tendência é que nós vamos enquadrando elas todas lá e que outras receitas fiquem só aquelas realmente que não existe nomenclatura no inventário de receita. Esse inventário de receita ele é elaborado pelo STN e é distribuído para o ente da federação na sua aplicação. Alienação de bens, não teve alienação de bens, né? Transferência de capital, nós recebemos 1.325.000, no mesmo período do ano passado era 447.000. Receita bruta, 29 milhões
329, houve um acréscimo de 8,61 no total, e a líquida 26.511. Ali vocês verem que teve uma dedução para a formação do Fundeb de 2.818. Aqui é muito interessante a gente explicar por que ele está negativo. É porque esta, viu, prefeito, foi a queda de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado das principais receitas que nós tivemos, que é FPM, ICMS, IPVA, IPI. Então, baseado naquela arrecadação, nós deduzimos 20%. Então, vocês podem ver que esse 6% aí é o que nós estamos recebendo a menos. Por que, então, que nós recebemos a mais? É porque essas outras receitas que vieram para compensar, nós colocamos ela em transferências correntes. Nós classificamos elas de outras. Isso não quer dizer que nós teremos essas mesmas receitas no ano que vem. Né? Tomara que sim, mas que não seja para tratar da mesma coisa, né? Vamos no próximo? Opa! Quando ocorre a alienação? Alienação de bens, pessoal, é o seguinte, é quando o município, ele faz leilão ou que ele vende, né, através de um processo de licitação, algum bem. Por exemplo, seja o bem inservível, tá, que seria essas, vamos colocar aí de bens que não estão mais em uso, que essas tranqueiras velhas, tá, cadeiras quebradas, computador que não funciona mais, tá? Ou até mesmo, por exemplo, aquisição de um ônibus que não funciona mais, ou aquisição de um veículo que esteja em funcionamento, mas que não está quebrando muito, tal. Então, é para isso que serve. Nós podemos fazer um leilão desses bens, né? Um processo de licitação, geralmente se usa o leilão, né? E entra nessa receita. As receitas que porventura venham a ser recebidas, elas também devem ser aplicadas em investimento, exceto para pagamento de previdência, se aprovado pela Câmara dos Vereadores. Ok? Senão é só investimento. As principais receitas foram FPM, tá? 6 milhões, ICMS 6.968.000 FPM, 5.134.000 de ICMS, o SUS nós recebemos 2 milhões, SUS são as receitas vinculadas ao Sistema Único da Saúde, tá? A geral, 2.736.000, Fundeb 2.633.000, IPVA 1.798, ISS 809.000, IPTU 761.000, as despesas vinculadas ao FNDE 551.000, ITBI foi de 517.000. Ali, na última coluna, é o percentual. O SUS é porque nós recebemos mais do que o previsto, certo? Não, é mais. O sinal positivo lá é a diferença que falta para alcançar a receita prevista. Ó, atualizada, né? Atualizada é a prevista e a realizada. Então, a diferença de 11.550 para 6 deu 4, ou vice-versa, né? 9 para 500 é a que falta para realizar, tá ok? Ela deu menos porque nós já recebemos a mais do que estava previsto na saúde. Isso em virtude das transferências, né, para combate ao coronavírus. Diga.
Não, aí não é usado, tá? Nós recebemos do Fundeb 2.633.000. Quer dizer que nós recebemos do que foi previsto até o segundo quadrimestre apenas 52%. Isso quer dizer que nós, se continuar assim, nós não vamos receber os 100%. Concorda? 100 dividido por 3 teria que dar pelo menos 66% ali. Tá ok? Essa aí é a receita, tá? Nós recebemos do que foi previsto apenas 52%. Ok? Alguém mais? Alguma pergunta? Eu gostaria que vocês continuassem perguntando, tá, pessoal? Primeiro que tira a minha atenção e as coisas ficam mais esclarecidas. Isso. Bom, a próxima eu posso o quadro da despesa, tá? Primeiro receita, depois despesa. Despesas, vê o próximo, por gentileza, colega. Isso. Despesas com pessoal em encargo. Em 2020, eu vou pegar pelo liquidado, tá? Sempre a coluna do lado direito. Liquidado, 10.965.000, houve um aumento de 4,84% em relação ao ano passado. Outras despesas que são despesas de custeio, tá? Material de consumo, serviço, pessoa física, pessoa jurídica, foram 10.639. Ou seja, vocês podem ver que em época de pandemia é isso que tem que acontecer. Você viu ali? Nós gastamos no primeiro quadrimestre com as outras despesas menos do que o ano passado no mesmo período. Isso quer dizer que, devido à questão do coronavírus, tá? Nós, por mais que tenha investido bastante na saúde, nós ainda gastamos menos do que no ano passado com outras despesas, certo? Isso é pensando no futuro, pensando no amanhã, porque o que se gasta hoje, talvez amanhã falta. E o contingenciamento ainda o prefeito não ordenou, né? Mas ele está trabalhando com o pé no chão justamente porque sabe-se que a receita cada dia mais, né, diminui e que se mantivermos um controle e um planejamento, nós possamos talvez fazer de tudo um pouco, né, prefeito? E então, nesse caso, eu acredito que questão de contingenciar mesmo, até para a questão de encerramento de exercício, acontecerá mais a partir do mês 10, finalzinho do mês 10, né? Vamos fazer uma análise mais apurada. Investimento. De investimento, nós tivemos 1.618.000, tá? Investimento tanto de recurso próprio, recurso federal, estadual, tá? Isso também é importante, porque o investimento conta muito, ou seja, o que é investimento? Seria as infraestruturas, seria um asfalto, melhorar a qualidade de vida do pessoal da cidade, seria um sistema de elevação de esgoto, seria o conserto da adutora, seria, né? Então, se economiza lá em cima, aplica lá embaixo, ok? Algum comentário, prefeito? Amortização da dívida é aquela dívida contratada que nós temos a longo prazo, seria um precatório, seria o parcelamento, só gastou 12 mil até agora. Então, total de 23.233.000. Aumentou-se em relação ao ano passado, 6,47%, mas já fica explicado que 2 pontos ali percentual, né, é basicamente do investimento, né? Bora? Então, aí está o gráfico por departamento. Quais foram os departamentos que menos tiveram gastos até essa apuração, né? Então, na saúde foi a que mais gastou, que é
gastou 7.571.000, 5.162.000 na educação, logicamente, né, não se está gastando com transporte de aluno, né, energia elétrica, material de consumo, né, logicamente que merenda escolar não pararam, né, continua fornecendo merenda, mas aquele insumo que as crianças usam de higiene, limpeza e tal, já economizou bastante. Infelizmente, né? A administração, 3.246.000, saneamento, 2.006.000, urbanismo, 1.547.000, assistência social, 1.271.000, desporto e lazer, 886, transporte, 752, a Câmara dos Vereadores, 622, encargos especiais, 315, entra aqui PASEP, entra aquelas despesas que seria do tipo zero, né, que eles se chamam, encargos especiais, que é dívida, curto a longo prazo, PASEP, precatórios, entra tudo aqui. Cultura, 127, e outras, que seria vários outros departamentos, para não colocar muito ali, que valor pequenininho, 64.000. Gestão ambiental, 54. Então, total, igualzinho o quadro anterior, 23.233. Ok? Passa para o próximo. Então, por órgão, prefeitura liquidou 22.600.000, tá? Então, tem um resultado pelo empenhado negativo em relação à receita. Não quer dizer que nós empenhamos em relação à receita 1.160.000. Se o fechamento do exercício fosse hoje, nós passaríamos com déficit orçamentário, tá? De 1.160.000. E liquidado 3.911.000. Por que é muito grande a diferença? Porque nós fazemos, no decorrer do exercício, licitações, e essas licitações, elas são empenhadas no global, a maioria. Então, a despesa empenhada, ela sempre é maior que a liquidada. Ela vai se dissolvendo no decorrer dos meses e vai acompanhar a liquidada, ok? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com a liquidada, que é aquela efetivamente realizada. Câmara Municipal, a mesma coisa. Ok? Então, teve uma despesa de 632. Resultado liquidado, 3.278.000. Por que que no todos os dois lados a Câmara está negativo? É porque a Câmara não tem receita, a Câmara tem transferência. Tá? É por isso. Então, vamos lá no próximo? Então, esse quadro, ele que vai subsidiar lá no resultado nominal. Os dois primeiros foram aqueles que vão totalizar o primário, e esse aí é o nominal. Então, ele traz a parte de receita, lógica, a parte de despesa. Traz a parte extra-orçamentário, que extra-orçamentário entra na transferência da Câmara lá, 740 que transferiu para a Câmara. E extra-orçamentário é aquilo que deduz em folha de pagamento dos funcionários. Receita e despesa no ano, consignações. Despesa a pagar do exercício são restos a pagar, são despesas a pagar dentro do próprio exercício, tá? Empenhado, liquidado. E resta a pagar, paga o que pagou até hoje, que são os exercícios anteriores. Então, nós temos um saldo financeiro de 11.846. 11.846, o saldo geral, juntando fonte Tesouro com fonte do Estado e fonte União. Ok? Próximo. Câmara Municipal, como eu falei, despesa 632, consignações, recebeu 740, então nós temos 15.000 a pagar de restos liquidados, consignações, nós tivemos receita de 95 e despesa de 75, nós temos
20 mil aí de consignações. Ah, mas está devendo isso tudo? Consignações entra todos os descontos em folhas, inclusive imposto de renda, tá? Por isso que às vezes é maior mesmo. E o saldo de R$ 143 mil que tem em conta hoje. Hoje, ou melhor, no dia 31/8, né? Vamos? Esse aqui é o quadro consolidado. Mostrei o laudo da prefeitura, então ele soma prefeitura e câmara, ele traz, vou falar só o valor, 11.989 é o saldo que o município tem, é o saldo financeiro do município, de todas as fontes de recurso. Ok? Vamos? A dívida consolidada, resultado nominal. Então, financeiro, resultado nominal, traz tudo aí. Então, nós temos uma dívida consolidada de 428, seria incorporação da dívida nossa, tá? Seria parcelamentos, precatórios, se tiver. Haveres, ativo disponível, 11.199, que é aquele que vocês viram lá atrás. Haveres financeiros, 25. Haveres financeiros são dinheiro da prefeitura em nome de terceiros. O adiantamento, por exemplo. Um salário família, por exemplo. Licença maternidade, que paga-se no mês e deduz do INSS, por exemplo, no próximo dia 20 do mês subsequente. Então, é por isso que esse dinheiro fica a compensar. Seria o dinheiro da prefeitura que está circulando com terceiros, inclusive adiantamento de viagem. Restos a pagar processados, 11.849. Só tem 11 mil para pagar todos os restos que passaram desses anteriores. Passivo reconhecido são 313. Passivo reconhecido são situações que não entram lá na dívida consolidada. São passivos que nós reconhecemos, só que ele não é parte de dívida consolidada. Esses são os flutuantes. Aí a gente coloca ele ali. Então, o resultado nominal foram 3.649.000. Esse resultado de 3.149.000, vocês podem ver que ele traz ali, ó, ele pega sempre com o saldo dos exercícios anteriores, ele pega o 11 menos o 8. Olha o tanto que diminuiu. Nós previmos positivo. Por quê? Porque ele estava muito bom lá no mês 8. E como é o último ano de governo, e geralmente o último ano de governo existem mais investimentos, porque o governo estadual, federal, ele injeta mais recursos e tem sua contrapartida, então nós imaginamos que esse 8 milhões ia zerar e ficar positivo. Tá? Vocês podem ver que de 8 já passou para 3. Eu acho que esse ano ele ainda fica negativo. Se ficar negativo, ótimo. Tá? Se ficar 0, ótimo. E se ficar 600 também, ótimo. Porque nós já fizemos essa previsão dentro da realidade para não ficar 0 a 0, mas ficar bom, mesmo sendo positivo. O sinal positivo para esse quadro é ruim. Mas o que nós tínhamos nos exercícios anteriores faz com que ele não seja tão prejudicante assim, não prejudica tanto. Beleza? Vamos lá? Dívida consolidada, a questão de endividamento. Tá? Nós não temos endividamento. Você pode ver que está negativo. A resolução fala que nós podemos endividar 20% da receita corrente líquida. Nós não temos isso. Então, se hoje a prefeitura for pleitear uma operação de crédito, qualquer do governo estadual, federal, com certeza qualquer um emprestaria o recurso. Tá? Então, limite de endividamento está negativo. Ok? Bora lá? O resultado primário é receita e despesas. A única coisa que ele traz de diferente são as receitas de rendimento
menos a despesa de amortização. Essa conta são dedutoras, tá? Então, o total acumulado das receitas, 26.511, aí nós recebemos 45 mil de alienação de ativos, tá? De aplicação financeira, então ele deduz a aplicação financeira. Se tivesse alienação de ativo, também deduziria, tá? Então, a gente soma-se o 1 lá, que é receitas fiscais, ele passa a ser 26.466, e a despesa a mesma coisa, ele soma a despesa, 23.233, e tira o que eu amortizei. Então, quer dizer, aquilo que eu recebi, que foi de rendimento, o que foi extra orçamento, eu tiro da receita, e aquilo que eu paguei, que foi extra também, porque a maioria desses empréstimos, eles são juros, né? Então, a maioria são amortizações, você paga só o juro, na verdade. Aí, 12 mil, ele tira fora. Então, o nosso resultado, olha só, na previsão, nós previmos um resultado negativo de 165, tá? Era para ser ruim. E nós temos um resultado positivo de 3.245.000. Então, resumindo, no resultado primário, o resultado positivo, ele se torna bom, e no resultado nominal negativo, ele se torna bom, tá? Então, o nosso resultado foi de 3.245.000. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Se vocês quiserem que eu explique a metodologia, eu explico, porque é meio complicadinha, mas pode passar? Se você quiser apontar alguma coisa, Oh, que maravilha. Tá. É o resultado primário, superavitário. Isso, quer dizer que houve uma receita de 26 e uma despesa que pega pelo liquidado, tá? E uma despesa efetiva de 23. A soma da receita menos despesa dá o resultado. Beleza? E aqui, pessoal, ó, porque toda vez que vocês vêem tem uma discrepância muito grande. É porque a regra é o seguinte, é o que eu prevejo aqui, ó, e o que eu faço aqui, é o dedutor disso aqui, ó. Faz isso, menos isso e dá isso aqui. E lá na previsão a mesma coisa, tá vendo? Só que aqui embaixo eu não tenho dívida. Então esse quadro aí, ele foi feito mais para quem deve muito, né? Se eu devesse muito aqui, o resultado meu seria positivo. Vocês já pensaram? Então, você viu aí, né? Então, esse aqui, sei lá, eu do meu ponto de vista, eles tinham que mudar. A gente está pensando que eles vão fazer tipo uma reserva de contingência, igual a reserva de contingência, prefeito. Eu acho que eles estão pensando em colocar uma reserva de resultado para regularizar isso, porque a conta nunca fecha, porque se você pega total da despesa, você tira essa, menos essa, sempre vai dar negativo. Mesmo se eu quiser ele positivo, eu não consigo fazer, porque é regra. Entendeu? Vamos lá? Bom, o ensino. Tá? Aqui, professor, é importante a gente, a partir de agora, a gente tomar cuidado, tá? Cada mês a gente vê, porque você viu o gasto com o ensino lá, está sendo, quase nós não estamos fazendo. Eu não sei se vai começar as aulas, quais ações que vocês vão ter ainda por esse ano, mas as receitas base, eu tenho que aplicar no mínimo 4 milhões, certo? A maioria do valor que faz base por 25%, todos sabemos que são os 20% que já vem retido, né? Mas se eu tenho uma perda de 6% lá que vocês viram, 5,99 de dedução, ele influencia aqui. Então, ele influencia no total. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se as receitas de intergovernamentais continuar baixando e as despesas, essas daqui, ó,
essas de cima ali. Se continuar do jeito que está, pode ser que isso abaixe, não pode ficar menos de 25. Então, aqui nós temos que fazer estudo a cada 15 dias, sempre ver, até ajudar o prefeito nisso. O pessoal fala-se que a questão tem muito entendimento de que a LC 173 fala que eu posso perder eu posso extrapolar isso, mas eu, particularmente, não extrapolaria. Não, você tem muito investimento, você faz, por exemplo, você não está pagando, você não está levando, mas se você for ver, a merenda escolar hoje você já está fazendo, não entra com recurso, né? Mas tem muita coisa que pode ser feito e que está fazendo, inclusive parece que reforma a escola, pode fazer a infraestrutura para quando chegar, dar certo. Inclusive já falaram que até o governo federal vai mandar não sei quantos milhões para que nós possamos preparar os alunos para a volta às aulas. Então o governo municipal local, para agilizar isso, ele já pode fazer essas adequações desde já. Vai deixar para o último dia? Se o governo não mandar, então a gente tem que tomar esse cuidado. E também, querendo ou não está tendo aula. Não está tendo aula presencial, mas você está tendo aula online, tudo, né? Então tem essas questões aí também. No acumulado deu 25, ó. Então esse aí nós temos que tomar cuidado, sempre fazer, tá? Sempre ir lá com o Toninho, ele está bem raso. É difícil aqui ter glosa, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, tá? Que aqui nós lá fazemos o que lança ali, tem, né? O Toninho dificilmente passa aos olhos dele. Vamos lá? Fundeb. Fundeb, todos sabem a mesma coisa, tá? É ensino e tudo mais, porém é um apartado. O Fundeb nós não vamos ter problema de jeito nenhum, né, professora? Porque o dinheiro que vem do Fundeb mal se paga, né? Os professores. Então, só com professores nós aplicamos 84,61% e 14,20% seriam outras despesas. Isso aqui mudou para o ano que vem, né? Ano que vem vai ser um outro tipo de cálculo. Eu acho, assim, eu penso que não mudou em nada, né? Aumentou esse 60 para 70, nós já aplicando 84, não vira nada. Vamos lá? E, pessoal, então, olha só para vocês verem, gente. Receita corrente líquida do exercício anterior, 36.982. Receita corrente líquida desse ano, 38.411. Aumentou, mas não esqueça que receita corrente líquida só não entra emenda, mas transferência intergovernamentais entra, e a maioria desses recursos que veio para o Covid são transferências intergovernamentais. Tem isso também, né? Então, fechou-se em 42,15%, num total de despesa liquidada de 16.193. Ok? Próximo, eu acho que acabou. Vamos para o próximo, que é a saúde, para a gente finalizar? Sim. Tá bom. Aqui? Tá bom. Tá. Nesses 2 quadrimestres, nós gastamos 16 milhões, é isso? Folha de pagamento. Isso. E nós temos mais 11 para gastar, é isso? Não é isso. É que é o seguinte, nós usamos como regra a receita corrente líquida. Receita corrente líquida de 38 milhões, é a base de cálculo. Nós gastamos 16 milhões, certo? Então, 16 dividido por 38, deu 42%
em relação à receita corrente líquida. Esse é o índice que nós estamos aplicando. Esse é aquele índice que a Lei de Responsabilidade fala, do artigo 20 ao 23, que fala que você não pode gastar com despesa com pessoal mais de 54%, sendo 51,30%, ele já é prudencial. Lembrando que o Tribunal de Contas, prefeito, eu vou deixar até registrado de audiência, que nós não fazemos isso. O Tribunal de Contas, na maioria dos municípios, eles estão incluindo contratos com terceiros, principalmente aqueles que médicos, vocês sabem disso, e que muitos estão glosando, estão incluindo essas despesas lá, despesas com pessoal. Aqui ainda não ocorreu, mas muitos outros municípios estão sendo glosados. Então, a gente tem que tomar cuidado, o 42 pode passar para 49,50 rapidinho. Então, essa é a situação também, ok? Vamos lá? Não deu? Isso. Ó, dona Ângela, você quer falar alguma coisa da saúde? Então, eu posso dar continuidade aqui, gente? Então, nós vamos mudar para a audiência da saúde, vai ser as ações da saúde, tá bom? Então, nós vamos comentar sobre os valores e sobre a maioria das ações realizadas pelo Departamento de Saúde do município. Bora? Esse quadro ele demonstra a aplicação, o que nós recebemos de imposto, que é base de cálculo para a saúde, que são alguns impostos, tá? A maioria deles. Então, 16 milhões é a base de cálculo. A aplicação mínima exigida, 15%, 2 milhões 503. Nós aplicamos nós aplicamos 41% do recurso próprio pelo empenhado, 32,91% no liquidado e 30,72% no pago. Dividido entre assistência hospitalar, né, que é dividido entre dentro da assistência hospitalar e ambulatorial, atenção básica, que é a maior, liquidada 3.407.000, vigilância epidemiológica 92 e vigilância sanitária 31, certo? Então, recurso próprio nós aplicamos a mais do que o mínimo exigido, 17,91 em relação, né, à despesa liquidada, ok? Bora? Eu fiz um quadro, esse quadro vai estar lá, tá, que eu coloquei, é interessante, de recurso para Covid. Olha lá o que aumentou também, que não vinha, lá dos 38 menos isso aí seria, viu? Mais ou menos. Transferência de instituições privadas, esses 10.142,30 foi a juíza que destinou esse recurso aqui da comarca. O Estado mandou 49.948 e a União 1.664.651,57. Total recebido 1.724.741,87. Confere, dona Ângela. Passa para o próximo. As despesas. Na administração geral, recurso estadual. Na saúde, R$33 mil. Federal, nós gastamos R$240 mil, né, no liquidado, 240, sendo na administração geral 12, tá? R$240 mil e 127 ali embaixo, ó, 664 na administração geral e de R$240 mil. Eu coloquei assistência social junto, tá? Porque o Covid ele coloca assistência. Então eu tenho assistência social
12 mil mais 247, total federal 240 gasto. Então, na saúde foi 227. Recurso próprio, somente na saúde, 228 mil foi o que nós aplicamos. Total aplicado, 502. Total empenhado, 1.097. Veja bem, pessoal, nós recebemos 1.700.000 e pouco. Tem empenhado, então está gastando de acordo com o que se faz. Então, quer dizer, ainda tem uma sobra de 600 e poucos mil reais que estão ainda empenhando. São recursos que ainda estão empenhando. E que aqui se faz muito pregão também, se vai gastando de acordo com pregão. E pregão, ele não é despesa já previamente empenhada. Ok? Bora? Então, alguns procedimentos, né, dentre vários, né, dona Ângela, nós vamos colocar algumas ações, procedimento da atenção básica, acumulado, né, Vanessa, até o mês 8, 1.235 de glicemia, administração de medicamento, 2.398.000, aferição de pressão, 5.133.000, a verificação de atropometria, 1.266, antropometria, coleta de material para exame, 2.070, teste do pezinho, 57, testes HIV, sífilis, gravidez, hepatite, 680, ok? Mas tem mais? Pediatra, são consultas, 1.274, clínico geral, 588, ginecologista, 1.655 consultas, médico de saúde da família, 8.026, cardiologista, 588, pediatra, 600 e psiquiatra, 263, consulta domiciliar, 277. Mais um? Atendimentos à farmácia, 27.328, foram distribuídos 1.666.858 frascos ou comprimidos, depende ou embalagens, né? Seja fracionado ou não. Ok? Mais, saúde bucal, procedimento, 2.650. Especialidades odontológicas, no CEL, Centro de Especialidade Odontológico, lógico, 784. Bora? Especialidades de fisioterapia, 2.919. Fono, 92 pessoas. Pronto-socorro. Raio-X, 1.113. Consulta no pronto-socorro, 8.395. Procedimento de enfermagem, glicemia, curativo, medição, retirada de pontos, 24.254. Ponto-socorro é o hospital, não é? Ponto-socorro é o hospital. Exatamente. Uhum. Eu só queria colocar que esses dados são até 31 de agosto, agora de 2020, e esse ano foi um ano atípico, que os procedimentos foram até diminuídos, porque, por causa da pandemia, foi orientada a população que só viesse em caso de necessidade, e muitas coisas ficaram paradas. Alguns tipos de atendimento, foi atendido só urgência e emergência. Fisioterapia, por exemplo, só atendemos os casos de acidente, AVC, os casos mais urgentes. Coisas crônicas, teve uma parada, agora que está retornando. Perfeito. De acordo com o que vai retornando aí e vão diminuindo os casos, certamente os postos voltam a aumentar, né? Porque aí as pessoas vão agora, elas faziam a prevenção continuamente, aí deu aquela parada, agora volta-se de novo. Bora?
NASF, nutricionista, 416, e psicólogo, 252. Essas aí são atividades que os NASF faz, né? Ele faz toda uma atividade, né, de recreação e tal, lá com o pessoal. Eu acho que esse é o último slide da saúde. Alguém quer fazer algum comentário? Então, agradeço os números, tá? Porque sempre é bom mostrar os números aqui, que são as ações, né, as principais ações do município. Certamente, no próximo quadrimestre, terá outros resultados, e também a gente torce também que não aumentar tanto, é até bom, porque é sinal que ninguém precisou, né? Mas quando se trata também de prevenção, eu acho que aí o número cada vez tem que ser maior. Só colocando que esse ano, por causa da pandemia, ficaram parados todos os atendimentos em grupo. Grupo de exercício, de atividade física, grupo de saúde mental, grupo de reeducação alimentar, curso de gestante a gente não fez depois da pandemia, porque foi uma ordem do Ministério da Saúde que a gente deveria evitar aglomerações. Perfeito. Então, as atividades em grupo foram totalmente eliminadas. Agora que estão tornando algumas. Certo. E assim como outros tipos de atendimento, que também foi feito só atendimento emergencial. Ok. Essa última é referente à lei orçamentária anual, com previsão de receita e despesa para o exercício de 2021. É interessante já pegar um pouco a carona, né, do que a dona Ângela falou, em relação à grande dificuldade que nós tivemos para efetuar esse orçamento. Nós, até agora à tarde, até 4 horas, nós ainda estávamos fazendo verificações. Nós somos cobrados demais do Tribunal de Contas em relação ao planejamento. A cada dia que passa, eles estão pedindo melhoria, estão pedindo para que a equipe dê mais atenção em relação principalmente a quantidade de movimentações orçamentárias. O Toninho, que inclusive sempre fez um trabalho muito brilhante em relação à questão de planejamento na prefeitura, ele tenta, junto, logicamente, que não consegue, tanto a pessoa que é procurado e ele também, fazer um desenvolvimento melhor, porque falta dados em tudo, você fica sem saber, principalmente nessa época, de como vai prever para o ano que vem. A gente não sabe se a receita vai continuar caindo, se eu posso prever menor uma receita de 6%, de 7%. Eu tinha um orçamento, a minha receita corrente líquida em 2019 foi de 36 milhões e pouco, né? Em 2020, já está em 38, e a gente fala que não está recebendo. Nós estamos recebendo, sim, alguns recursos que pode ser que não virão, e nós sabemos que não. Então, a gente fica assim, sem ter muito norte. Então, esse ano houve participação melhor, né? Ele pediu, a saúde participou, a educação participou, né? A assistência social, os principais setores do município estão participando. Então, nós estamos tentando, junto com os setores, fazer o orçamento para que nós possamos dar maior equilíbrio
e que as alterações orçamentárias não sejam tão grandes na execução. E a gente é aprendendo a cada dia, né? Então nós vamos ainda chegar. A excelência ninguém chega, mas pelo menos atendendo parte da recomendação do Tribunal de Contas, né? Então, o método, pode passar para o primeiro quadro. O método utilizado, pessoal, foi baseado... Pode ir aqui. Está dando microfonia. Engessa muito o prefeito e questiona muito. E eles mexem com o papel, né? E o prefeito sabe muito bem como é que funciona na prática. Nós sabemos que tem município aqui na região com um grande problema. E vai ter anistia para esses caras, para esses municípios que erraram por causa da pandemia. E esse gesto, né, o prefeito? O povo cobra demais, mas não sabe como funciona o tribunal. Estão questionando bolachinha e café. Essa é uma questão muito séria que o Tribunal de Contas, olha, a cada dia que passa, o Tribunal de Contas, ele dita um comunicado diferente, tá? Então, as receitas oriundas das transferências precisam ser informadas numa fonte de recurso específica, num código de aplicação específica. Receita precisa estar em tempo real, na internet. As despesas precisam estar com seus devidos vínculos também e ser em tempo real na internet. Tá? Então, eu acredito que, seja pandemia ou não, o Tribunal de Contas não dá anistia para ninguém que faça coisa errada. Tá? E, principalmente, se fizer na pandemia, eu acho que eles têm que canetar mesmo, no meu ponto de vista. Tá? Porque é uma situação que, poxa, é saúde. Então, como é que alguém pode fazer algo errado justamente com a coisa que é para vir para cuidar da saúde? Então, eu acho que eles não vão anistiar esse tipo de situação. O que pode acontecer é o seguinte, não é questão de Tribunal de Contas também. Ele pode relevar algumas situações em relação ao não cumprimento, por exemplo, das metas fiscais. Um exemplo é, se eu estivesse com resultado primário muito baixo em virtude da falta de arrecadação, talvez ele ia falar, mas foi por causa da pandemia, baixou 10%, então eu vou aliviar ele. Não é? Então, para esse tipo de coisa, ele aliviou na questão do que é o seguinte, olha, por causa da pandemia, você corta atalho e faz as coisas mais rápido. Mas isso, a lei de responsabilidade fiscal já fala. Então, está embasado também no artigo da lei de responsabilidade fiscal. Em época de pandemia, no caso, a saúde aconteceu, você está respaldado pelo artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal, onde fala quais são as situações que você pode, entre aspas, quebrar, né? Mas nós orientamos sempre os prefeitos, e o tribunal também, é que tudo seja planejado e tudo seja comedido. Sempre prestar atenção, pensar 2 vezes no que vai adquirir, no que vai comprar, no que vai fazer e ter o pé no chão. Principalmente por essa questão, o desequilíbrio fiscal. A preocupação deles é o desequilíbrio fiscal grande, porque tem muitos prefeitos que acham que pode fazer compra à torta e à direita e que amanhã nós não vamos ser penalizados. Eu acredito que, para muitas situações, pode ter até de indicadores. Às vezes não, porque
a pessoa vai justificar o artigo da lei que ele fala que pode fazer, mas na hora de fazer a verificação da aplicação, vai fazer a verificação das compras, sim. Um exemplo está aí. O governador não está para ser impeachmentado? Foi por causa de quê? Foi por causa da Covid, principalmente Covid, né? Foi depois da Covid que as coisas estourou lá. Vários outros, inclusive prefeitos, estão sendo com certeza fiscalizados. E eu acho que não aliviará, não. E não só o Tribunal de Contas, o Ministério Público ele está atuante demais em relação a isso. Vamos? Desculpa. Ó, orçamento. 37.600.000 é o que nós estamos prevendo de receita no município. Automaticamente, despesa também. 37.600. Ou seja, nós tínhamos efetuado um orçamento menor, tá? Baseado na receita corrente líquida do ano passado, né? De mais ou menos 37 milhões. Nós conversamos com o prefeito, porque nós estávamos com muita dificuldade para fazer a distribuição das despesas, e refizemos o cálculo e chegamos na conclusão de 37.600.000. Ficou apenas 300 a 500 mil reais inferior ao que foi arrecadado corrente líquida no exercício de 2019, porque nesse orçamento de 37.600 tem 300 mil de capital. Por que ele é menor? É porque nós estamos... Alô? Ô, Ronaldo, Pode fazer o só me explica uma coisa. Despesa corrente, de acordo com o orçamento do próximo ano, é 37, correto? Agora, se persistir essa queda na arrecadação, tanto do Fundo de Participação, quanto do ICMS e outras receitas, não vai fechar a conta. Como é que o prefeito vai conseguir quitar as despesas correntes, como é que fala, 25% da educação, X% da saúde, e aí, como é que fica? Perfeito. Esse é um dos casos daqueles que eu falei que pode haver um entendimento do Tribunal de Contas em aceitar um desvio desse, tá? Nessas questões que você falou, tá? Porque, olha só, vamos tratar até agora. Até agora, o governo federal, ele subsidiou a nossa perda, ele repôs o recurso para ser gasto lá na Covid, certo? Então, hoje, se vocês analisarem, nós estamos com a receita corrente líquida de 38 milhões. Só que se eu deduzir os quase 2 milhões, dá o quê? Os 36, que a lógica dos estudiosos. Pessoal, mantenha o arrecadado do ano com uma provisão para o ano de 2021, não colocando muita coisa. E assim nós fizemos. Nós arrecadamos de receita corrente líquida 36 milhões e pouquinho lá, que eu não me recordo, quase 37, e assim nós fizemos. Deixamos praticamente 37, porque 300 mil aí é capital, tá? Vamos pegar 37 e 300. Deixamos só 500, ou seja, para índice, nós deixamos 1%, eu não sei quanto, mas muito pouco. Então, é tolerável, ou seja, seria um orçamento superestimado, mas eu não entendo que seria superestimado, por quê? Porque a pandemia, ela veio para dar essa incerteza, porque se não tivéssemos a pandemia, nós iríamos receber esse ano, certamente, lógico, não teria Covid, os 38 milhões. O nosso orçamento, eu poderia assegurar para você que o ano que vem não seria menos de 39,40.
se não tivesse a pandemia. Posso garantir. Então, não recebeu, em resumo, não recebeu ao que gastou. Aí é que entra aquilo que eu falei, a política. Por que eu gastar todo aquele recurso que eu tenho, seja do que for, porque recurso próprio não é muito, tem muito recurso vinculado, para quê? Para que esse recurso, ele me segura um pouco o gargalo e paga as despesas principais. Por que nós fizemos? Nós apuramos lá que no quadrimestre houve uma economia no exercício em relação ao próprio 2019 de gasto com despesa de custeio. Vocês viram lá. Então, nós estamos economizando justamente tentando fazer essa projeção já para o futuro e conseguir pagar essas despesas, que são despesas continuadas, folha de pagamento, fornecedoras que não podem deixar de ser pago, né? Então, é isso aí, tá? Vamos embora? O orçamento da Câmara, desses 37.600, 1.125.000, eu aumentei 5 mil naquela conversa nossa, tá? Por minha conta. 1.125.000, a mais apenas do que o ano passado, 15 mil reais. Exatamente, mantivendo praticamente o mesmo número do ano passado. A previsão da receita total ficou distribuída em impostos e taxas das próprias, 5.773.000, patrimonial 126, serviços que são água, né? Água e esgoto, 2.679, transferência correntes 29.021, outras 98, alienação, nós estamos nós previmos aqui, viu? 83.400 fizemos previsão de alienação e 216. Essas receitas aqui, ó, alienação mais 216, soma-se 300, que é capital. Ok? Então, 37.600 menos 300, 37.300 corrente. Vocês vão entender melhor nesse quadro, vamos lá? Aí, ó, 2020, 2021. Foi previsto, ó, em 2021, nós já estamos prevendo 38.300. Por quê? Porque nós tínhamos arrecadado 36 e 37 lá em 2019. Nós previmos 38.300 para esse ano. Em 2021 nós já abaixamos. Nós fizemos um menor de 700 mil reais. Certo? Aí você pega aqui, ó, capital, 2020, ó, 1.300.000, 2021, 300. Certo? Olha só para você ver. Por que também é 38.300? Seria só 37 o orçamento, se você for ver. Então, quer dizer, o orçamento de despesas com pessoal e serviços, pessoas físicas jurídicas, ele ficou praticamente o mesmo do ano passado. Vocês podem ver aqui, ó, essa diferencinha aqui, tá ok? Vamos lá? Então, ficou distribuído em ação de governo, legislativo. Por que legislativo só 105? E lá eu coloquei 125. Porque 20 ele está incluído aqui, ó, encargos especiais, tá? Porque encargos especiais é o inativo. Nós temos um inativo, então ele é um encargo especial, tá ok? Então o 20 que está aqui foi colocado junto com a Câmara. Administração, 5.091.000, assistência social, 2.310, saúde, 11 milhões, educação, 9.716, inclui Fundeb, tá, professora? Cultura, 267, urbanismo, 2.605, saneamento, 2.878, gestão ambiental, 121, 103 para agricultura, comércio e serviço, 21, transporte, 620, 630 para desporto e lazer, encargos especiais, que é inativo, pensionista,
PASEP, precatório, entra aqui dentro. Reserva de contingência 221.020. Ok? Vamos lá? Antes, pessoal, não coloca por enquanto o Enter, não. Aqui corresponde ao percentual, tá? Ao percentual não de aplicação, mas o percentual que corresponde o valor por departamento. Não falo que a saúde são 30,51 que nós estamos prevendo. A previsão orçamentária é do total do orçamento, é esse valor aqui. Vocês vão ver a previsão lá em outro quadro. Vamos embora? Pessoal em cargo, olha só, previsto, 18.989. Corresponde 50,50% do total do orçamento. Outras despesas, 17.595. Investimentos, 750. Inversão financeira, 25. Inversão financeira, para vocês entenderem, é aquilo que você compra usado. Ou adquire títulos, que seria, por exemplo, IDOA, que seria mais ou menos isso, por exemplo, Banco do Povo, tá? Quando a gente tem Banco do Povo, a gente prevê, a gente faz um depósito no Banco do Povo e ele devolve isso para quem pede empréstimo. Então, é um percentual que a gente precisa fazer. Amortização, 17, reserva de contingência 221. Ok? Vamos lá? Esse é o grupo de despesa. Educação, recurso próprio. Receita base de cálculo, 28. Total de despesa para fim de limite, 7.558. Índice previsto, 26,15. Ok? Então, baseado no nosso estudo, vai ser 26,15 no mínimo de aplicação. Se receber aquilo e se gastar o que foi previsto. Fundeb, receita mais rendimento, que é obrigatório, 4.702. Despesas com magistério, eu coloquei magistério, vou mudar essa descrição a partir do ano que vem, tá? 4.295, fica 91,17, ou seja, o mínimo 60%, nós estamos aplicando 91. Outras despesas, 8,4. Então, previsto, nós estamos aplicando, não, estamos prevendo aplicar, viu? 100%, que seria o que nós estamos, a previsão nossa. Bora? Saúde, 27.808. Despesa para fins do limite, 9.271. Previsto para aplicação na atenção primária à saúde, né? Mudou agora, né? Atenção de saúde, primária à saúde, né? É isso? Eu não me recordo, eles criaram essa classificação nova. Então, na saúde primária, 33,34. Diferença entre o previsto e o mínimo a aplicar, nós vamos aplicar, em média, de acordo com o orçamento, 5.100.000. Então, a mais do que 15% esse valor aqui. Beleza? É a previsão nossa. Vamos? Entidades. Eu sempre trago isso porque sempre questionam. Então, eu já coloco. Previsão. Não recebemos, que eu saiba, as entidades não estão passando as suas planilhas para os próximos anos. Se recebesse, certamente, nós teria levado ao prefeito para verificar a alocação. A gente também faz sempre baseado nisso. Aí, a hora que chega lá no mês 12, mas eu queria isso, mas chega nova planilha. Então, sempre desse jeito. Então, 2.916 foi a previsão para 2021, nós fizemos para a associação, o Hospital Pironde. Recanto, Santa Rita de Cássia, próprio 53,
19.440, estadual, federal 17.750, 89.960 é o previsto. Vamos? CRAJ 354, estadual 44, 354 do município, estadual 44, 31 federal, 429 é o previsto. Pio 12, 35, Hospital de Barretos, Pio 12, né? 35 mil reais, recurso próprio. É o Hospital do Amor. Mais um. Tem mais um aí? Tem. O APAI de Pirangi, recurso próprio 137, 10.800 federal, 147.800. APAI Cataduva, 40 mil reais, recurso do município. Próximo. Então, o orçamento, a previsão orçamentária, a proposta do Poder Executivo será esta. Se não mudar até a data de protocolo, tá? Que terá que ocorrer o último dia útil do mês, de 30, né? Eu acho que está isso na legislação, terá que protocolar aqui na Câmara Municipal. Então, o orçamento, como eu disse, ele foi feito baseado nos gastos reais, os gastos que estão hoje, levando em consideração ao fator, principalmente da educação, porque tem lugar lá na educação, ação na educação, que gastava-se 300, 500 e não está gastando quase nada. O transporte, por exemplo, tá? Então, nós tivemos que prever como se fosse normal, mas trabalhando com a realidade da frustração da receita, ok? Então, esse é o último, né? É a última apresentação, e gostaria de saber se alguém quer fazer algum questionamento a mais. Você quer fazer a sua parte de encerramento? O prefeito faz o final, por favor. Alguém tem alguma pergunta? O prefeito vai fazer uso da palavra. Tá bem, eu só quero cumprimentar aqui todos os presentes e agradecer também aí pela participação e dizer que todos têm que estar cientes, seria muito importante uma participação maciça da comunidade, principalmente dos agentes também, né? Para saber que eu acredito que o efeito da pandemia, ele vai trazer para a gente muitas dificuldades, principalmente para o ano que vem e para o outro também. E, felizmente, nós estamos aí num calendário eleitoral, ano político, e que a população ficasse atento aí a promessas mirabolantes aí, né? Porque todos estão vendo que é um cobertor curto e que tem que ter consciência e sabedoria para otimizar e muito o pouco de recursos que tem, né? E agradecer mais uma vez e cumprimentar a dona Ângela, a dona Elaine, pelo trabalho, que o resultado nosso hoje ainda é importante em função do trabalho de prevenção que a gente iniciou lá atrás. Diferente disso, a gente teria estaria numa posição mais estrangulada ainda, né? Parabéns aí para todo mundo, muito obrigado. E eu tenho a certeza que Deus é muito bom e que nós vamos ter sucesso também. Nós, quando eu digo nós, Pirangi, né, o nosso município. E tomara que as pessoas de direito tenham responsabilidade de fato. Obrigado, Sidney, obrigado, Rory. A gente conta com vocês sempre, tá? Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, já nada mais havendo, dou por encerrada essas audiências públicas. Um bom retorno aos lares, boa noite a todos. Mas vamos discutir, porque está difícil ultimamente, quórum, né? Não tem mais nada a ver com a audiência